Hoje nós vamos dar início, amados, a uma nova série de mensagens. Encerramos domingo passado, culto maravilhoso, no dia de Páscoa. Tivemos uma celebração gloriosa, Deus foi honrado, adorado e bendito. E estamos uma série de mensagens a respeito da cruz. Hoje, eu quero iniciar uma série de mensagens na carta de Paulo a Tito. A carta do apóstolo Paulo a Tito. E eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá então. Em Tito, no capítulo 2. Nós vamos começar pelo capítulo 2. Na realidade, nós vamos abordar alguns pontos particulares de Tito. Há alguns temas, alguns assuntos que são abordados em Tito, mas que são abordados em outras cartas. 1 Timóteo, 2 Timóteo, nas cartas também de Pedro. Assuntos que nós já vimos ou que mais para frente veremos. Mas eu quero me deter hoje, e a partir de hoje, em alguns assuntos que estão na carta que Paulo trata de maneira direta com Tito. Então você abre a sua Bíblia em Tito no capítulo 2. Tito, capítulo 2. Nós vamos ler os versos de 1 a 10. E por que o título dessa mensagem, ou aliás, dessa série de mensagens, é para fortalecer a fé? Lá no capítulo 1, verso 1, Paulo diz assim, Paulo direcionando a carta de Tito, ele diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover ou para fortalecer a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então Paulo escreve essa carta a Tito com esse intuito, promover a fé, fazer com que a fé cresça, fazer com que aquela igreja tenha uma robustez tamanha, que o evangelho cresça ali no meio deles e que também seja difundido por toda a Creta, onde essa carta é direcionada, mas também chegue em outras igrejas. E a fé no Evangelho de Cristo Jesus, o ensinamento do Evangelho de Cristo Jesus, alcance outras vidas. E hoje, nós vamos dar início, para fortalecer e crescer na fé, e a nossa mensagem tem como título, a sã doutrina fortalecendo a fé no lar. E Paulo escrevendo a Tito, ele diz assim, capítulo 2, versos de 1 a 10. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorto-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Oremos. Bondoso Deus, nós adoramos o Teu nome e consagramos esse tempo na Tua presença. Louvado seja o Teu nome pela Tua palavra e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos use, nos instruindo e nos dando a Tua graça e misericórdia no nome santo, poderoso e grandioso de Cristo Jesus. Amém e amém. Quando Paulo escreve esta carta a Timóteo, como eu já dei aqui numa breve introdução, o intuito dele é que através daquilo que ele escreve, das suas exortações, a igreja a qual Timóteo estava inserido, Timóteo estava em Creta, na ilha de Creta nessa época, que essa igreja fosse fortalecida na fé,
Creta era uma cidade rica, próspera, e um centro de atenção do Império Romano. Nós temos que lembrar que nessa época havia um grande império, o Império Romano, e ele dominava sobre toda a Ásia Menor, Ásia Maior, ele dominava em grande parte do Oriente. E a ilha de Creta recebeu do Império uma grande atenção. Com isso, muitas pessoas migraram a Creta. Muitas pessoas estavam lá. Pessoas de vários credos, de várias nações, de vários lugares. Sendo que a igreja evangélica, a igreja implantada por Paulo em Creta, tinha se tornado uma ilha do Evangelho de Jesus Cristo, cercada de um mar de várias matizes religiosas, de várias matizes de conhecimento. Eles estavam cercados de várias religiões. E isso era um perigo, era um ataque à fé cristã. E Paulo então vem com o seu cuidado. Paulo vem com a sua orientação, como um pastor que cuida do seu rebanho. E ele olha para aquela igreja, e ele tem um amor e um cuidado para aquela igreja. E ele diz, olha Tito, vamos cuidar dessa igreja. E ele passa então a trazer orientações. Um dos perigos que cercavam a igreja ali era o sincretismo. Sincretismo é a junção de várias crenças debaixo de um só teto. Tanto é que a palavra sincretismo vem do que? Sincretes, sincreta, concreta. Essa ideia de sincretismo era uma ideia de batalha que havia na ilha de Creta. A ilha de Creta tinha várias tribos, vários povos, e eles eram divididos entre si. Cada um pensava em si, cada um tinha a sua ideia, cada um tinha o seu caminho. Porém, quando eles eram atacados, para se defender, o que eles faziam? Eles se reuniam. Eles se uniam debaixo de um mesmo poder para combater o inimigo. E essa união era conhecida como sim, é um termo grego, sim, sincretes, sincretismo. Então, essa mesma ideia de junção bélica, de junção do exército, também estava acontecendo nas questões religiosas. E Paulo diz, isso é um perigo. Isso pode enfraquecer a fé de vocês. E nós vamos cuidar para que isso não venha enfraquecer a vossa fé. Então, Tito, eu vos escrevo com o intuito de fortalecer a fé de vocês. Com o intuito de que vocês cresçam na fé. De maneira que vocês resistam a todos os perigos que vos cercam. Que vocês deem o bom testemunho. E acima de tudo, que vocês progridam na fé. Não só que vocês se defendam de todos os ataques, mas que vocês progridam. Porque através de vocês, o nome de Cristo vai ser conhecido. Então, mais do que atacar os falsos mestres que estavam ali cercando aquela igreja, mais do que fazer uma defesa, Paulo estimula aquele povo a crescer, de maneira que não só se defendam, mas que eles partam, marchando fortes e unânimes, em nome do Evangelho de Jesus Cristo. E para que isso acontecesse, eles precisavam conhecer algumas verdades, eles precisavam assumir algumas atitudes. E são essas atitudes que nós vamos trabalhar nas nossas mensagens, de maneira que você possa crescer na fé, de maneira que você possa ser fortalecida, não só se defendendo contra os ataques do inimigo, mas também sendo um campeão, um herói da fé. E através de você, o nome de Jesus Cristo seja glorificado, seja adorado, seja bendito. Nós precisamos então conhecer algumas verdades. Verdades que nos ajudarão a crescermos na fé. E assim, o nome do Senhor será adorado. Assim, nós sermos aqui em Toledo uma igreja forte, unânime, que cumpre o ID. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. De que maneira? De que forma? Sendo uma família fortalecida. A começar dentro dos nossos lares, mas também dentro da nossa igreja. Que é o ambiente familiar que nós convivemos também, que é o nosso meio social. Sendo assim um povo unânime na fé, no conhecimento. Um povo que vive a verdade da sã doutrina. E não tenha medo desse termo, por favor. Não tenha medo da sã doutrina.
Não tenha medo de conhecer as verdades transformadoras do Evangelho. Não tenha medo de se aprofundar nas verdades do Senhor. Pelo contrário, elas te darão força. Elas irão nos livrar dos lobos vorazes que vêm para nos devorar. Elas nos protegerão nos dias difíceis, nos ajudarão na educação dos nossos filhos, ajudarão na condução dos nossos casamentos, ajudarão na nossa postura como homens e mulheres de Deus sobre a face da terra. Não tenha medo, pelo contrário. Peça que o Senhor venha a usar você. Peça que o Senhor nessa noite, a partir dessa noite, te ensine e que você cresça. E que você saiba então como prevalecer e como crescer na fé. Para que isso aconteça em nós, algumas verdades então, para entendermos melhor, algumas verdades precisam ser destacadas. A primeira delas é que o ensino da verdade combate as heresias e fortalece a fé. O ensino da verdade combate as heresias e fortalece a fé. Paulo estava muito preocupado com ensinos que estavam sendo trazidos pelos falsos mestres. Paulo estava muito preocupado com a confusão que estava sendo trazida à mente dos irmãos ali da igreja de Creta. E ele diz então a Tito, é que a carta ali está tão perto, é a Tito. Tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. É assim que começa o capítulo 2, o verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. De que maneira nós prevaleceremos? De que maneira cresceremos na fé? De que maneira o nosso lar, a nossa igreja, o meio onde nós vivemos, estará seguro contra os ataques de Satanás e contra os ensinos dos falsos profetas? Através do ensino da verdade, porque ele combate as heresias e ele fortalece a nossa fé. E quando nós falamos de sã doutrina, nós falamos daquilo que tem a ver com a totalidade dos ensinos dados por Deus à igreja, por meio da sua palavra revelada. Sã doutrina, gente, não é um achismo de homens, não é uma teologia estipulada por homens. Por isso que eu digo para você, não tenha medo. O que é a sã doutrina? A sã doutrina é o conhecimento contido na palavra de Deus, que você pode obter através da leitura das Sagradas Escrituras, observando o que diz a palavra de Deus, com os joelhos dobrados, com o coração em reverência, o Espírito Santo falando ao teu coração, de uma maneira que o teu coração se aqueça, e você conheça, e você ouça, e você leia da própria boca do Senhor aquilo que Ele tem para você. Sã doutrina é o conhecimento total da palavra de Deus. E ela é sã porque ela é saudável, porque ela traz saúde, porque ela traz vida, vitalidade. Por isso é que ela é chamada de sã. Porque nela não há debilidade. Pelo contrário, nela há a vontade de Deus. Eu gosto muito de algo que John Stott nos diz a respeito da sã doutrina. Ele esclarece o seguinte: a doutrina cristã é saudável do mesmo modo que o corpo humano é saudável. Pois a doutrina cristã assemelha-se ao corpo humano. É um bem ordenado sistema contendo diferentes partes que se relacionam entre si e que juntas constituem um harmonioso conjunto. Portanto, se a nossa teologia está mutilada, faltando nela algumas partes, ou enferma, com partes contaminadas, então ela não está sã, não está saudável. O que Paulo quer dizer com a expressão sã doutrina é então o que em outra parte ele se referiu como todo o desígnio de Deus, a plenitude da revelação divina. Sem mácula, sem mancha, sem contaminação humana. É sã doutrina porque é a verdade do Senhor que nos fortalece. E se nós queremos, queridos, adorar o nome do Senhor de uma maneira condizente, se nós queremos viver uma religião verdadeira, sem enganos, sem dolo, uma religião que não está sobre a face da terra para extorquir pessoas, para angariar lucro, uma religião que assiste as pessoas nas suas necessidades,
Uma religião que aponta diretamente para aquele que é merecedor de toda honra e glória, que é o Senhor Jesus. Não uma religião de homens que apontam para líderes, que está pautada no nome dos seus líderes, mas uma religião verdadeira e transformadora. Se nós queremos viver isto, se você tem esse anseio no seu coração, viva o que diz a palavra de Deus. E Paulo, conhecendo o coração de Tito e sabendo do seu caráter, ele diz: Tito, vá e ensina a igreja isto. De maneira que nós, eu e você, somos convocados, convidados, é uma ordem para nós, que nós também ensinemos isto. Ensinemos dentro das nossas casas. Você pode ver que nesse texto, eu não vou abordar isso diretamente, mas você viu, Paulo fala com vários segmentos da sociedade. Homens idosos, mulheres idosas, jovens casadas, homens, né, aos moços, às moças. Por que isto? Porque se aquelas pessoas elas fossem ensinadas e elas vivessem a verdade do Evangelho de Cristo, elas conseguiriam obedecer a um alto padrão de santidade. E através disso, Deus é honrado. O que tem faltado na igreja dos dias de hoje é uma vivência verdadeira da sã doutrina. É uma vivência verdadeira dos ensinos da palavra de Deus, que nos levam a um padrão alto de santidade, e que o povo, então, através disso, glorifique e exalte o nome do Senhor. Há momentos que nós queremos glorificar a Deus, mas falhamos em não obedecer a sua palavra. Há pais que querem adorar a Deus, mas falham em não seguir na educação dos seus filhos o ensino da sã doutrina. Há homens que querem viver um casamento santo, mas falham em não serem sacerdotes no coração de suas esposas. Há mulheres que querem santificar o seu lar, mas falham em não viver uma vida cristã verdadeira, santificando a vida do seu lar como uma mulher de Deus. E por que falhamos nisso? Porque nos afastamos da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Veja bem, eu não estou te convidando a vir conhecer todos os manuais da igreja presbiteriana, ou os anais dos pais da fé reformada. Não que você não possa conhecê-lo, conheça, são escritos maravilhosos, conheça as nossas confissões, conheça os nossos catecismos, os símbolos de fé da igreja, conheça tudo isso, isso é maravilhoso, vai te instruir, mas antes de tudo isso, tenha profundidade dentro da tua casa, dentro da igreja, segundo a palavra de Deus. É o Evangelho de Cristo que transforma vidas. É o Evangelho de Cristo que vem fazer com que nós possamos conhecer a verdade transformadora. E veja bem, Paulo não fala a Tito: Tito, desembanhe tua espada e vá degolar os falsos profetas. Não. Sabe o que Paulo fala? Eles cairão, Tito, diante do poder da verdade que há em ti, a verdade do Evangelho. Não fique preocupado em combatê-los, não fique preocupado gastando a tua energia em combater os falsos profetas. Antes, se empenhe em ensinar as sãs doutrinas. Se empenhe em ensinar a verdade, porque diante da luz, as trevas não prevalecem. Tem uma ilustração eu achei bem interessante para poder ensinar a respeito disso. Certa feita, alguém perguntou a um alto funcionário de um grande banco, especialista em identificar notas falsas, qual era o seu critério para identificar as notas falsas. Ele respondeu: eu não sou um especialista em notas falsas, eu sou um especialista em notas verdadeiras. Eu estudo cuidadosamente as notas verdadeiras, assim eu identifico as falsas. Se você conhece a verdade, nenhum falso ensino vai vir arrebatar o teu coração. Se você conhece a verdade, nenhum falso ensino vai vir esfriar a tua fé. Se você conhece a verdade, ser um dizimista, ser um ofertante, ser alguém que atua dentro da casa de Deus não vai ser um problema para você, porque você não vai se sentir extorquido. Pelo contrário, você vai entender a verdade de louvar a Deus através dessas coisas. Se você conhecer a verdade da palavra de Deus, você não vai ser levado pelo ensino falso de que você pode ficar com Deus ou estar com Deus em casa.
Pastor, eu não estou com Deus em casa? Sim, você está com Deus em todo momento. Mas no dia do Senhor, a ordem é: congreguem. E sabe por que muitas pessoas têm deixado de congregar? Sabe por que muitas pessoas têm falhado em congregar? Porque não conhecem a verdade do Evangelho de Cristo. Dão-se o direito, reservam o seu direito de satisfazer as suas vontades e não em cumprir a palavra de Deus. Assim, tornam-se alvos fáceis do devorador, do inimigo, que vem para tentar ceifar a fé que há nos nossos corações. Então, se eu quero combater a maldade e toda a falsidade, se eu quero prevalecer diante de todo esse mar imundo de falsas doutrinas que nós temos hoje, de uma teologia da prosperidade destruidora, de um ensino que tem sido corrosivo, o que eu preciso fazer? Preciso me aprofundar na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Gosto também da orientação que Paulo dá aos Colossenses, no capítulo 3, os versos 16 e 27. Ele diz assim: olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que vos fizerdes, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então essa é a primeira verdade, para que a nossa família, para que nossa igreja, para que a nossa vida prevaleça na fé, nós precisamos viver o ensino da verdade. Uma segunda verdade para nós é que o testemunho cristão é fonte de força para a fé. Capítulo 2 de Tito, os versos 7 e 8 diz assim, olha, Paulo dizendo a Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra a integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E a respeito disso, John Stott nos diz assim, olha, há um elo indestrutível que liga a doutrina cristã com as práticas cristãs, a teologia com a ética. Queridos, não adianta nada a gente saber recitar belos versos, não adianta nada nós termos um conhecimento erudito de vários escritores, se na prática nós somos depravados, nós somos sem vida, nós somos sem unção, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Não adianta nada palavras bonitas sendo vociferado aqui de um púlpito, se o coração está vazio de Deus. Não adianta nada conhecimento sem vida. Isso é hipocrisia. E o Senhor repreende isso com veemência. Nós temos que dar o bom testemunho. Nós temos que viver aquilo que acreditamos. Sabe por que nós temos vivido uma crise ética no nosso país? Porque somos belos no discurso. Vocês assistiram todo o discurso do Supremo Tribunal Federal? A gente ouve aquilo lá, 99% a gente não entende. E também não dá muita atenção porque eles falam uma coisa lá, mas vivem outra. Sabe por que os nossos políticos estão em descrédito? Porque são falsos nos seus ensinos. Eles dizem uma coisa, olha, eu tenho um projeto para isso, projeto para aquilo outro. Só que quando assumem o comando, o que eles fazem? Roubam o erário, roubam o povo. Sabe por que a religião tem caído em descrédito e tem aumentado dia após dia o número dos desigrejados? Porque há muitos crentes cheios de um conhecimento e vazios do Espírito Santo de Deus. Um testemunho verdadeiro fortalece a fé. Gosto muito daquela frase: seja você a Bíblia que os outros lerão. Tuas atitudes, tua conduta. Eu aprendi, infelizmente de um jeito errado, uma frase que é destrutiva: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é horroroso, mas ainda bem, pela graça de Deus,
pelo amor do Senhor pela minha vida, eu não fiz o que faziam realmente. E muitas vezes também não fiz o que me falavam. Senão eu estaria destruído. Mas a verdade é que nós somos chamados a dar um bom testemunho. Quando Paulo escreve a Tito, ele diz: Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Que as pessoas, ao olharem para você, saibam o que fazer. Saibam como se conduzir. Saibam no que acreditar e por onde andar. João Calvino afirma que a sã doutrina consiste em duas partes. A primeira é que que magnifica a graça de Deus em Cristo, da qual podemos aprender onde buscar a nossa salvação. E a segunda é aquela por meio da qual a vida se exercita no temor de Deus e na conduta cristã. Não seja belo de palavras e vazio de bons exemplos. Isso tem sido um terror dentro dos lares. Isso tem sido um terror dentro das famílias. Homens e mulheres que na igreja são os mais belos santarrões, mas em casa são agentes infiltrados de Satanás. Na igreja levantam as mãos, apertam os olhos e cantam com emoção, mas em casa a boca é um cordel de Satanás. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso acontece na família de pastores. Homens que pregam, oram, com palavras bonitas, fazem, a dita, eu já falei, não peça isso para mim, a dita oração forte. Oração forte, né? Não existe oração fraca. Existe crente fraco, que aí tudo vai ser fraco. Né? Até o café dele vai ser fraco. Agora, gente forte na fé. Mesmo que ele diga meia dúzia de palavras, vai ser forte. Mas há pastores, vêm, pregam bonito, só que dentro de casa servem a Satanás. E daí? Perdem o coração da esposa, perdem o coração dos filhos. São um desastre para o Evangelho de Cristo Jesus. Há pessoas que são belas na igreja, ai que maravilha, ai que palavra agradável, mas nos negócios são desonestos, corruptos, passam sobre os outros, com sorte da ganância. Isso tem sido terrível, terrível dentro da igreja de Cristo. Quando Paulo então envia Tito a Creta, ele o envia não apenas para ensinar a sã doutrina, mas para ser um modelo de vida irrepreensível. O Senhor não te chama só para ser um belo crente dentro da igreja, mas Ele te chama para ser luz do mundo, para ser sal na face da terra, para que o brilho que há em você mostre a glória que há em Cristo Jesus, para que o sal, o sabor que há em você contagie as pessoas, façam com que as pessoas adorem ao Deus verdadeiro e ainda conserve o que há de bom na vida das pessoas. Se você conhece a história do sal, você sabe que o sal não é só para dar sabor. Quem já viveu na época que não tinha geladeira, sabe que você salgava a carne para quê? Para preservá-la. O sal tem esse poder de preservar. Agora, se ele perde a sua propriedade, ele não serve para nada, a não ser para ser pisado. Você é chamado para ser luz do mundo. Luz de Cristo, aonde você for. Aonde você estiver. Você vem aqui, enche o teu candeeiro. Enche do óleo do Espírito Santo de Deus, da palavra. Aqui você vem para incendiar, mas sai para fora e vai lá. Ser luz no meio das trevas. Os povos estão precisando ouvir de Cristo, saber de Cristo, ser iluminado. E quem vai fazer isto? Os anjos requereram isso para eles. Mas o Senhor deu esse privilégio a quem? A nós. Através do teu testemunho, da tua vida digna, o nome do Senhor é adorado, é bendito, é exaltado. Vós sois sal da terra. Vós sois luz do mundo. Um testemunho, um bom testemunho, ajuda a fortalecer a fé pessoal e também das pessoas que nos cercam. Dessa maneira, Cristo é glorificado e o seu santo evangelho difundido sobre a face deste mundo. Então, um bom testemunho fortalece a fé, a tua fé, a fé das pessoas que te cercam. Cristo é adorado, exaltado e bendito dessa maneira. Uma igreja de um bom testemunho, não só num culto de domingo, mas por onde ela for, por onde ela estiver, lembrando que a igreja
não é essa estrutura física que nós temos aqui. O que é a igreja, queridos? Nós somos a igreja, por onde formos. Nós somos a igreja no INSS, nós somos a igreja na rodoviária, nós somos a igreja no aeroporto, nós somos a igreja no hospital, na UPA, por onde formos. E lá nós temos que dar o bom testemunho. A igreja de Cristo é conclamada, eu e você somos chamados a darmos um bom testemunho. Em todas as áreas da nossa vida. E assim o Senhor é glorificado. E como que nós damos um bom testemunho? Paulo fala a Tito, através do conhecimento que você tem do Senhor. Conhecimento que não é vazio. Combate as heresias. Sê tu padrão da fé. Quando os ataques do inimigo vier, seja você um padrão que as pessoas vão seguir. É o que Paulo diz a respeito de si mesmo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É forte isso. Já preguei aqui, já falei a respeito disso. É forte. Mas esse é o chamado que cada um de nós temos de dar. Em último lugar, nessa noite, nossa série continua no próximo domingo. Mas a última verdade nessa noite, que nós precisamos aprender e que nos ajuda a fortalecer a fé, é que uma vida piedosa fortalece a fé. Uma vida piedosa fortalece a fé. E voltando ao verso 7 de Tito 2, Paulo fala, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Então, Tito deveria ser modelo de boas obras e mostrar integridade no ensino. A verdade produz integridade, ou seja, inteireza. Na verdade, não há meias palavras, não há meios ensinos. A verdade, ela produz integridade. Eu gosto muito de uma ideia do Hernandes Dias Lopes, do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, olha, teologia e vida andam juntas. Doutrina e dever caminham lado a lado. Ortodoxia e piedade são inseparáveis. A doutrina desemboca no dever. A teologia é a mãe da ética. A vida é consequência da fé. Assim como um homem crê, assim ele é. A vida, ela deriva da fé. A fé que eu tenho produz em mim as obras do meu dia a dia. Produz o meu testemunho. Produz aquilo com o qual eu vou adorar ao santo nome do Senhor. Porque esse tem sido um escândalo da igreja de hoje. Na realidade, não é da igreja de hoje, não. Quero corrigir. Esse é um escândalo do religioso pecador. Porque isso já foi alertado pelo Senhor Jesus há séculos atrás. Isso foi alertado pelos profetas há milênios atrás. O Senhor Jesus faz uma dura crítica aos fariseus e aos escribas que diziam uma coisa e faziam outra. Olha o que o Senhor Jesus diz. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, versos 8. Numa outra exortação, numa outra administração aos escribas e aos fariseus, o Senhor Jesus vai dizer, olha, vocês são hipócritas. Vocês não entram e não deixam. Exigem uma coisa, mas não vivem. Não são piedosos. A vida de vocês é um escárnio. É uma vergonha. Que a nossa vida seja piedosa e exemplar, unindo doutrina, conhecimento e piedade para a glória de Cristo Jesus. Não há problema nenhum em você ter conhecimento. Não há problema nenhum em você aprofundar na erudição. Não tem problema. Desde que isso glorifique o nome do Senhor. Não te torne alguém arrogante, inacessível, onde as pessoas se afastam de Cristo, ao invés de glorificá-lo como Deus. Nossa conduta, nossa vida, a nossa postura tem que ser como um imã, não para nós, mas para Cristo Jesus. Nós somos estandartes. As pessoas conhecem a Cristo através das nossas atitudes. Como você pode dizer que ama a Deus se odeia o Como você pode dizer
se você nega a verdade das Sagradas Escrituras? Como você pode dizer que ama as Sagradas Escrituras se você não se deixa confrontar por ela e ela traz ao mundo o teu pecado? Como você diz que honra ao Senhor se o teu coração não está entregue na sua vida? Nós somos chamados a uma vida piedosa. Nós somos chamados a uma vida humilde. Nós somos chamados a uma prática diária de um cristianismo verdadeiro. Eu não posso ter contato com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura, só no culto domingo à noite. Quiçá, para aqueles que são mais assíduos, numa escola bíblica. Eu tenho que ter um contato verdadeiro com a palavra de Deus. Não só para me produzir emoções, não só para que as pessoas me olhem e falem assim: olha, crente, Deus, ele sabe todos os versículos de cor. Eu sei, isso é uma coisa que eu não sei os versículos de cor. Eu sou ruim para guardar endereço. Pastor, você não lê? Eu leio bastante. Quem me conhece, eu leio muito. Mas eu não guardo. Sabe por quê? Não é que eu não guardo a verdade, eu guardo a verdade, ela está contida no meu coração. Mas eu não fico de decoreba para a Bíblia, não. A Bíblia, ela vem para mexer com as minhas estruturas, ela vem para esmiuçar-me dos meus erros, e ela vem para me levantar, para glorificar a Deus. E se tem um lugar onde nós seremos denunciados pela verdade e pela mentira, é dentro do ambiente onde nós vivemos. Eu já disse isso para você. Você quer conhecer um pastor? Domingo hoje a gente tem acesso aos vídeos no YouTube, né, na internet. Ai, que mensagem linda, maravilhosa. Você quer conhecer verdadeiramente um pastor? Conversa com a esposa dele. Mas conversa de verdade. Dá um tempinho para ela falar. Primeiro momento ela fala: pensa, não pensa. Se ele tiver indo pregar para a igreja, você contrata. Paga bem. Se conversa mais uns 10 minutinhos, ela começa a contar então. Só que não contou que ele não, ele é bravo. Olha, quer dizer, você vai conversando, você sabe. Agora, você também conhece o pastor, pelo testemunho da esposa dele. Se você conversar mais um pouco, quero dizer: ó, esse homem de Deus, sabe, não é o de Deus. Porque onde ele tem que demonstrar ser homem de Deus é dentro da casa dele. E não só para o pastor, eu estou usando o meu exemplo aqui para você não se sentir desconfortável, tá? Mas para todos nós. Para todos nós. Converse com os filhos do pastor. Como que é o teu pai? Ele não me deu um ovo de Páscoa. Por quê? Porque ele ensinou que Jesus é o verdadeiro símbolo da Páscoa. Não queria mão de vaca mesmo, ele não quis dar, ele vai. Então, converse. Converse com o marido não crente sobre a esposa crente. Ou converse com o marido crente sobre a esposa não crente. Você vai saber. Você vai saber que não é com os filhos. Nós somos chamados a uma vida piedosa. Porque assim glorificamos o Senhor. Nosso testemunho é vivo no nome do Senhor. E através de uma vida piedosa, a fé é fortalecida. Dentro da igreja, dentro do nosso lar, na sociedade onde nós vivemos. A sociedade que nós vivemos carece de homens e mulheres de Deus, com vida piedosa na sociedade. Homens e mulheres de Deus, com vida piedosa nos negócios. Homens e mulheres de Deus, com vida piedosa, ensinando, lecionando. Homens e mulheres de Deus, com vida piedosa nas áreas onde atuam. Se o Senhor tem aberto portas para você, leve por onde você for a tua vida piedosa. Pastor, mas lá eles não aceitam religião. Quem está falando de religião para você? Quem está falando de denominação? Nós estamos falando de vida piedosa cristã. Vida piedosa cristã. Isso vai ser um testemunho poderoso de transformação por onde quer que. De que maneira você pode viver isso? Através do conhecimento das Sagradas Escrituras. Através do conhecimento da verdade. Sabe como você vai saber se eu não estou de enrolação para o teu lado, aqui em cima? Se você conhecer a verdade. E sabe como que essa palavra vai aquecer o teu coração? Vai ser palavra de Deus para a tua vida? Se você tiver no teu coração o lastro da verdade.
Só assim. Então, é conhecendo a verdade que transforma e que traz. Para encerrarmos, essa doutrina precisa moldar a vida familiar em todos os seus aspectos. Paulo ensina isso aqui a Tito. E Paulo ordena a aplicação da doutrina a vários segmentos da família. Classificamos por gênero, idade, posição social, idosos e jovens, solteiros e casados, líderes e servos, devem viver de acordo com a sã doutrina, ornando assim a doutrina de Deus. Uma vida pautada pelo conhecimento e ensino sério das Sagradas Escrituras, associada a uma piedade cristã, estimulada pela humildade sincera e servil. Os crentes precisam ser mais humildes também, sinceros e servis. É instrumento de Deus para fortalecer a fé e nos ajudar na grata missão de irmos pelo mundo e pregarmos o Evangelho para a glória de Deus Pai. Amém? Essa palavra encontre morada no teu coração. Dessa semana, tua fé seja fortalecida, você seja um com Deus, de maneira que a glória dele resplandeça através da tua vida, no nome de Cristo Jesus. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado por essa oportunidade, por essa palavra, Senhor, por esse momento glorioso de aprendermos mais de Ti. Porém, Senhor, que essas palavras não sejam vazias, a começar por mim, mas que elas sejam, Senhor, realmente a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Que nós não só a preguemos, mas que nós possamos vivê-la numa vida humilde, sincera e servil, para a glória de Cristo Jesus. Que ela seja um instrumento do Senhor para essa semana que nós teremos, para as lutas que enfrentaremos, e que assim, ó Pai, a Tua glória se manifeste em nós, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém e amém.